Bom dia a todos. Bom dia. Mas que lindo esses rostos, tudo muito bonitinho, acabou de amanhecer. Que o nosso Pai nos proteja, nos oriente. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui hoje estudando juntos, né? O tema que é prece e o Evangelho. Vamos estar fazendo um estudo do Evangelho, do capítulo Pedis e obtereis, o capítulo 27. Então nós gostaríamos de começar o nosso estudo com a seguinte pergunta: eu sei orar? Porque a gente ora, a gente conversa sobre a oração. Então, eu gostaria de pedir a todos que a gente venha assim refletindo: como é que eu oro hoje? Em que condição que eu oro? Local? Como é que é essa comunicação que fazemos? No Evangelho, então, os nossos irmãos espirituais nos dizem que quase todos vós orais, mas poucos são os que sabem orar. Então a gente já começa a fazer uma reflexão. Vamos ver como é que está a nossa oração. Então essa é uma grande oportunidade para todos nós. E interessante, quando eu fiz esse estudo, o quanto eu aprendi. Então esse estudo não é para vocês, é para mim. Eu só estou compartilhando o que eu estudei no Evangelho. Então vamos lá. Nós vamos estar demonstrando aqui, esse é o nosso caminho, a montanhazinha que nós vamos estar subindo hoje, mostrando a linha do pensamento, para que nós vamos estar explicando, trazendo aqui o estudo sobre a oração. Então primeiro nós vamos estar falando o que é a prece. Uma simples definição ali da prece. As qualidades da prece. Nós vamos ver no Evangelho, Jesus em 4 comunicações ali que os evangelistas trouxeram para a gente, para estar entendendo esses componentes da oração. A eficácia da prece. Que muitos entendem, será que a prece funciona mesmo? Como é que isso trabalha? Como é que isso funciona? E depois a ação da prece. Como isso é colocado, como é essa comunicação do nosso pensamento. E vamos trazer alguns exemplos daqui. Tanto do mundo material, mas da visão do mundo espiritual para nós. E qual o objetivo? O nosso certificado ali hoje. É a utilização da ferramenta, que é a prece, criada por Deus, para nos auxiliar na nossa caminhada. Por quê? Quem aqui não tem dificuldades na vida? Todos nós temos, No mundo de provas e expiações. Certamente teremos. Só que Deus, em toda a sua sabedoria, desenvolveu essa ferramenta para a gente. Olha, quando estiver doendo, quando você achar que não tem jeito, entre em oração. E a gente vai entender o benefício dessa oração. É uma ferramenta, assim, riquíssima. E que às vezes não utilizamos. Eu estou falando e estou escutando aqui também. Então vamos lá, todo mundo preparado para subir essa montanha? Tranquilos? Então vamos lá. Olha, a gente sempre gosta de trabalhar aqui unidos, juntos. Então vou precisar de uma ajuda aqui para quem puder estar lendo ali um pouquinho para a gente. Quem gostaria de ler um pouquinho para a gente? Por favor. O que é a prece? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17.
27. Tá linda. uma entrevista com Deus. Leon Denis, Here and Hereafter. Muito lindo, muito obrigado. Então nós já vamos, né, pegar algumas palavrinhas para a gente refletir. Então, é uma invocação, né? E ali está tendo uma invocação, é um pedido, é uma comunicação através do pensamento. Isso tudo a gente vai estar falando aqui, mas lá no finalzinho vai estar fechando essas questões. Do pensamento, que pode ser, né, essa comunicação com o ser a quem dirige. Então nós vamos estar, através do pensamento, nos comunicando. Essa comunicação pode ser tanto, né, espíritos superiores, né, a Deus, também para um outro lado, para espíritos, né, que queiram ainda trabalhar ainda no mal. O estudo vai ser, né, baseado nesse foco da prece. Da prece, quando a gente usa a palavra prece, já visando as ações boas, essa comunicação com Deus, né, a Jesus, aos planos superiores. Mas só lembrando que isso também funciona para o lado, né, não sadio, né, e que depois traz as suas consequências. Mas vamos estar focando na nossa apresentação essa comunicação com o plano superior. E pode ter um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Que podemos estar orando de encarnado para encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Então essa comunicação, né, é para todos. E de uma forma bem sucinta, né, que Leon Denis traz para a gente, é simplesmente ali uma entrevista com Deus. Essa comunicação. As qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrei para o vosso quarto. Fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. O vosso Pai, que vê o que acontece, né, o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, às vezes, temos aquela, né, impressão que se estamos fazendo uma oração, que para a oração ser efetiva, temos que estar na frente de todos. Não há necessidade. Muito até pelo contrário, a gente vai entender. Há necessidade de nós estarmos dentro do nosso quarto, né? No sentido de nós estarmos aqui reflexivo com o nosso coração. A porta, né, o quarto do nosso coração. Para ali fazer toda uma concentração. A gente vai entender o benefício dessa concentração. Um pouquinho mais para frente. Precisaria de mais um ajudante. Amor da minha vida. Qualidade da prece. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que o peçais. Mateus. Olha só, mais um componente aí, né, para a nossa oração. Não há necessidade de uma oração longa. Né? Palavras, 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 palavras. Por quê? Porque a gente realmente começa a se perder no que é aquilo mesmo que a gente está pedindo. E vem um pensamento em cima de um outro pensamento, e um outro pensamento. Engraçado, né? Um pouquinho antes desse estudo, eu achava que quando eu orasse, eu tinha que orar, mas assim, para todo mundo que eu conhecia. E eu ficava ali, mas se deixasse, aí um pensamento ia ligando um outro, ligando um outro, ligando um outro. E daqui a pouco eu achando que estava fazendo ali, né, a oração correta, mas fazendo essa avaliação, quando a gente fica muito longo, a gente começa a perder essa conexão, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, que é tão importante na oração. Então, importante da gente estar
conciso, né? Realmente entender o que a gente está querendo focar naquela oração, naquele pedido, naquela comunicação com Deus. Quem gostaria de nos ajudar agora? Por favor. Qualidade da prece. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos 11, 25 e 26. Ótimo. Agora, espera um pouquinho. Obrigado, querido. A intenção. Primeiro, vamos trabalhar no perdão. Né? Por que isso? Que para a gente poder estar entrando em contato com Deus, qualquer sentimento ante a caridade precisa ser trabalhado. Para que essa união, não com o Pai com a gente, mas a gente com o Pai, seja uma união, essa banda de ligação entre nós, né, e Deus seja maior. Porque até não faz muito sentido. Eu peço a Deus, nessa comunicação com Deus, Deus me perdoe, eu fiz algo errado. Mas eu não quero perdoar minha esposa porque ela não lavou minha roupa. Não faz sentido uma coisa dessa? Então a gente vai trabalhando, né? Primeiro ali com os nossos... fazer esse exame de consciência. Será que eu não estou devendo ali, né, perdoar? Não devo estar perdoando alguém? Será que na minha consciência, será que eu estou segurando alguém que fez algo possivelmente contra a gente, dentro da nossa percepção, né? E não dando perdão para essa pessoa? E aí para quê? Porque quando a gente alivia esses nossos pensamentos, essas nossas questões que ficam no nosso coração, nos traz essa conexão maior com Deus. Isso tudo com a ideia do quê? Da gente estar fazendo uma oração com uma eficácia maior. E nós vamos estar lendo aqui uma parábola muito bonita, né, dos dois homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era o publicano. Então, dois homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro um publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E aí nós espíritos, às vezes, podíamos até completar aqui: vou ao centro todos os dias, né? Faço isso, faço aquilo outro. E aí a oração do publicano: ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será elevado. Olha que lindo. Então, mais uma parte da nossa oração, a nossa humildade. Deus sabe tudo que nós somos. Não há necessidade de falar por Deus todas as virtudes, comparando ela com as dos outros. Não há essa necessidade. Muito até pelo contrário. Nós devemos examinar as nossas fraquezas, as nossas questões que estamos tendo que trabalhar, para aí sim pedir ao Pai: Pai, me ajuda a ser melhor. Então esses são
componentes. Então, se a gente olhar assim, essa oração como uma equação, a gente olhar essa equação com vários componentes. Então, quais são esses componentes para uma oração eficaz? Orai em secreto. Ter esse tempo de reflexão. O que eu preciso pedir ao Pai? Seja conciso. Por quê? Para a gente ter foco naquilo que está pedindo. Não deixar o nosso pensamento ficar pulando para tudo quanto é que é lugar, porque aí a gente se perde até na oração. Sincero. Ver lá de dentro do coração aquilo que precisamos. Próximos slides nós vamos entender a importância da sinceridade em nossos corações. Perdoar não signifique, olha só que interessante, como nós vimos na parábola, que a gente sabe que o perdão é um processo. A gente não consegue perdoar uma pessoa, dependendo da situação, da noite para o dia, requer um tempo. Mas já entendendo que já entramos no processo do perdão, de pedir a Deus, Deus me ajude a perdoar o nosso irmão. Ainda não consigo, tenho esse ressentimento dentro de mim, mas já com a ideia de pedir ajuda a Deus para que a gente consiga ter ali, dar o perdão. E aí sim, essa banda de ligação da gente com Deus aumenta. E a humildade, de sermos humildes. Na verdade, nessa comunicação com Deus, de ressaltar as coisas que necessitamos melhorar, nos ajudando no nosso progresso moral. Então, esses são os componentes, certamente, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo outros componentes que nós vamos incorporando nas nossas orações. Jesus orava. O Espírito mais evoluído que veio à Terra tinha essa conversa íntima com o Pai. Então todos nós precisamos dessa oração, dessa ferramenta. Então vamos falar um pouquinho da eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedis. Vamos encontrar lá em Marcos. E há quem conteste a eficácia da prece, trazendo duas questões. A primeira questão, Deus conhece as nossas necessidades. Para que orar? Ou uma outra. O universo é encadeado por leis eternas. Não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E, de certa forma, tem a sua verdade aqui. Mas vamos analisar cada um. Deus concede as nossas necessidades, sabe de todas as nossas necessidades. Para que orar? Se Ele já conhece a gente tudo. Mas olha só, o fato da gente entrar em oração já é um movimento de humildade. Porque nós já admitimos que tem um ser acima de nós. Já é um movimento de humildade. E a segunda questão, certamente é as leis que não podem ser mudadas. Se a gente acordar hoje de manhã, não, eu não quero sol agora não, eu quero à noite. É claro que isso não pode. Eu não gosto da lua, tira a lua. Não pode, tem todo um sistema equilibrado com esses astros. Mas achar que tudo na vida está dentro dessas leis imutáveis, isso aqui não é verdade. Então olha só que lindo. Através da oração podemos mudar muitas coisas em nossas vidas. Um caminho melhor não vai mudar. Não vai mudar o equilíbrio do universo, mas sim o nosso melhoramento. Então, uma grande oportunidade para todos nós
como nós podemos mudar coisas na nossa vida para melhor, através de uma oração, de um pedido. Será que basta pedir para obter? Deus não realiza todos os nossos pedidos, porque alguns pedidos não nos ajudariam. Graças a Deus. Porque a gente faz cada pedido, nós pensamos tudo assim no imediato. A nossa visão, o nosso ponto de vista, na maioria dos nossos pedidos, é terreno. Não, eu quero ter a melhor fábrica. Eu quero desenvolver algo que ninguém ainda desenvolveu. Eu quero ter o dinheiro, eu quero ter... não quero ter nenhuma infelicidade na minha vida. Né? E a gente vai fazendo esses pedidos, e Deus age como quem? Como um pai criterioso. Que fala, não, meu filho, isso daqui não vai te ajudar, não. Te dá mais dinheiro? Oh, meu Deus, se você soubesse o que você fez com o dinheiro na reencarnação passada, você não pediria isso de novo, não? Né? Então, quando a gente pedir algo e que não venha acontecer, tranquilo. Devemos estar, se ali está naquela mente, ali, né, naquele direcionamento que gostaria de ir, né, para aquela direção, vamos pedir. Mas se não acontecer, tranquilo. Deus sabe o que é melhor para a gente. É como um filho nosso. Se a gente deixar as nossas filhas, elas ficam no iPad, no iPhone o dia inteiro. Mas isso é bom para elas? Não. Então a gente usa, né, o critério, né, para ver o que é melhor, né, para os nossos filhos. E Deus faz a mesma coisa. O que Deus lhe concederá sempre se Ele pedir com confiança. Eu amo, quando eu olho assim no Evangelho, estou ali estudando, eu vejo a palavra sempre. Ai, que bom, sempre, isso daqui sempre vai vir. Né? Então, lá no Evangelho a gente vai ver que o que Deus sempre nos concede. Muito bem. Vai ter mais. Muito bem. Misericórdia. Tantas outras coisas que nós recebemos através de uma simples oração. Uma que nós trouxemos aqui, como os dois outros já trouxeram, muito obrigado pela participação também, a coragem. A coragem. Eu vou estar aqui, como estamos todos aqui em família, vamos estar trazendo, na realidade foram duas experiências que estão interligadas, que eu tive na minha vida, com relação a essa coragem. E durante ali o estudo, essas duas questões, né, vieram assim na minha mente. E foi relacionado no trabalho. Amo o que eu faço, amo a empresa que eu trabalho. E numa determinada, né, situação, tivemos umas certas dificuldades, né, com o HR, né, com os recursos humanos. Com a ideia que tinha um empregado, tinha suas dificuldades, sabemos. Mas o HR, o recurso humano, estava ali, de certa forma, tentando achar uma forma de demitir o empregado, mas colocando algo a mais nesse processo, para que, né, a empresa não viesse ter que pagar, né, ter ali um prejuízo no linguajar ali dentro da empresa. E teve ali um desenvolvimento do processo, e quando eu cheguei a coisa já estava assim meio que já definida nessa primeira instância. Que quando eu fui verificar, né, os papéis ali com os recursos humanos, eu vi certas coisas que não estavam ali. Isso daqui não está certo. Não estou desmerecendo, falando que o funcionário tem suas dificuldades. Não, claro que tem. Mas tem algo mais aqui que não é. E nessa reunião, né, com os recursos humanos, não, mas isso vai nos favorecer a estar, né, protegendo a empresa, que esse é o nosso objetivo, senão não. Ali eu senti ali uma combinação de sentimentos.
de responsabilidade, com o medo de não resistir e tantos outros sentimentos ali. E nessa conversa ali, era para, na realidade, o fato já tinha sido, né, homologado, já tinha feito, mas foi trazido, né, ali para essa, me educou ali naquele processo, porque eu teria que ir na corte, né, defender ali, né, na ideia ali da empresa. E aquilo ali começou, mas foi assim um período de muita instabilidade emocional. Sofria, ia para casa sofrendo. Aquilo ali na minha mente me consumindo. De um lado, a empresa que eu amo, o trabalho que eu amo. E junto nessa equação, o medo de sucumbir. E depois que a gente começa a ter contato com isso daqui, com as leis naturais, a gente muda. No mínimo, a gente faz um esforço tremendo para mudar. No mínimo. E eu lembro que eu chegava em casa, do trabalho, eu ia correr. Eu parecia o Forrest Gump. Né? Eu chegava em casa, falava com a esposa e aquilo ali consumia a minha mente. Como me consumia inteiro. Então eu tinha que estar ali fazendo exercício e naquela correria eu só orava. E eu percebia que nos meus pedidos era só me dê força, me dê a coragem de poder estar falando aquilo que está dentro do meu coração, dentro do meu sentimento, da minha mente, para eu não sucumbir. E aí veio o dia, isso passou um certo tempo, aquela aflição, aquelas orações constantes. E chegou o dia da corte. E ali, sentado junto com... Né, e foi interessante um fato. No dia da corte, uma paz no meu coração. Tranquilo. Né? HR, aquela sensação está completamente ali intranquila. Um desespero interno. O nosso irmão, também que trabalhou lá, via ali um abalo. Engraçado que como naquele momento que eu achava que eu ia estar derretendo, eu estava ali em paz. E aí entramos na sala ali do juiz, mas parecia ali que toda aquela sala estava protegida. Tanto o meu anjo guardião, quanto o anjo guardião de todos ali. E certamente com uma intuição muito grande, o juiz veio fazendo as perguntas, tranquilos. Até questões que do empregado que colocou de uma forma diferente também ali no processo, foi falando a verdade, né, o que estava realmente no coração. Mas daquela imagem que tudo ali ia ser assim, uma coisa muito complicada, muito difícil, mudou tudo naquele momento. Serenidade, cada um falando de coração. O juiz muito inspirado de fazer as perguntas certas, no momento certo. E a coisa veio desenrolando. Saía de lá numa paz muito grande. Porque a minha maior preocupação era não sucumbir. E na hora que eu tive que dar meu depoimento, também o depoimento do meu coração. E a minha maior preocupação era não sucumbir. Por que não sucumbir? Porque eu havia sucumbido no passado. Eu não queria sentir aquela dor de novo. É uma dor muito forte quando a gente não anda nas leis naturais. Então ali me trouxe a coragem. Você viu uma experiência ligando a outra para a gente não sucumbir. E através da oração trouxe o que eu precisava. Da primeira vez não conhecia. Se eu conhecia, temos muito vagar. A mente ainda estava muito ligada às coisas materiais. Então a dor do passado me fez procurar uma ferramenta que através dessa ferramenta viesse a não sucumbir depois. E engraçado que dessa
essa primeira vez que eu sucumbi, dentro de um estudo, né, lá na Sociedade Espírita Renascer, eu lembro que eu estava sozinho, você vê a espiritualidade atuando, né, nos ajudando. E fazendo um estudo, uma preparação, eu comecei a chorar. Mas chorar que criança, ali, sozinho no centro, acho que a espiritualidade, meu Deus, agora o menino vai ter um treco aqui. Mas ali naquele estudo, trouxe de novo a coragem de estar retornando ali na empresa. Claro que o planejamento que eu tinha em mente não veio, né, a ser efetuado, mas aquela preocupação, aquele sentimento que tinha no coração já não existia mais, porque já houve ali um processo de estar se realinhando com as leis naturais. Então eu só queria estar dividindo algo assim muito importante para mim, essa oração que traz a coragem. Deus não tirou a dificuldade, mas isso é uma análise depois. Na hora, no furacão, a gente não percebe isso tudo não, né? A gente vem refletindo depois. Não tirou a dificuldade, mas foi colocando as pessoas certas, o livro certo, os temas de estudo corretos. A gente acha que tudo é por acaso, mas não. Tem todo um planejamento lá em cima, para estar nos ajudando no nosso caminho. Bom, vamos dar então continuidade. A paciência, né? Nem tudo se resolve da noite para o dia. Então vamos estar trabalhando ali com a nossa paciência. Através da oração, também recebemos, isso é sempre, está lá no Evangelho. A resignação, porque às vezes não pode ser mudado aquele processo. Aquele processo precisa ficar com um certo tempo para que a mudança interna venha a ocorrer. A inspiração das boas ideias. Inspiração das boas ideias. Quantas vezes estamos em determinadas situações que não sabemos? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu vou para a direita? Eu fico aqui na América ou eu volto para o Brasil? Eu abro uma empresa ou não abro uma empresa? Eu dedico o meu tempo mais aos estudos ou eu vou ficar jogando bola? Ou eu vou para o bar com os amigos? Né? E às vezes são dificuldades, às vezes são fáceis, às vezes não. Quando entramos em oração, a espiritualidade amiga-nos em tudo. Olha, muito benefício. Resistência para passar pelas dificuldades. Se estamos no planeta Terra, vamos botar nossa escolinha, e ainda aprendemos através das dificuldades, das dores. Se pedimos para tirar essa dificuldade, como é que nós vamos aprender? Então Deus, né, aquele Pai criterioso, deixa as dificuldades ali ao nosso redor. Mas quando a gente ora, Ele não cria essa resistência dentro da gente. Cada um aqui certamente pode estar trazendo uma experiência que quando a gente olha para trás, nossa, aconteceu aquilo na minha vida, eu não sei nem como eu consegui resolver. Mas não fomos nós, não. Tem uma pleia de espíritos que torcem pelo nosso sucesso aqui na Terra. Quando entramos em contato com eles, eles não podem resolver pela gente. Mas como entrando em contato com eles, ele vem nos auxiliar. Uma boa ideia, de novo, um amigo, a mãe, uma ligação de um parente, que aí vem nos ajudando na tomada de decisão. Quando fomos dormir, entrando em contato com o plano espiritual, ali também já vem, né, várias orientações. Resistência moral, né, para a gente não sucumbir. Deus assiste o que ajudam a si mesmo. É claro, vamos receber isso tudo. Mas se a gente ficar parado, também não vai adiantar. Temos que nos movimentar. Faz parte. A gente pede, então tá bom, estamos aqui equipados agora. Pedimos, estamos com todos os equipamentos. Agora vamos ao trabalho. Porque é aí que vai vir o aprendizado. Mas nós já estamos ali. E nada vai vir para a gente que a gente não venha dar conta. É tudo ali proporcional com a capacidade.
Então, se estão com uma dificuldade muito grande, graças a Deus, você já está aí, está forte para passar por umas dificuldades grandes. Então, há necessidade do trabalho. Então, não podemos orar e ficar, né, esperando que a espiritualidade venha e retire, né, o nosso problema. E sempre olhar o problema com, perdão, até faz o problema, mas com a intenção de colocar, né, essa grande oportunidade de crescimento. Quando a gente muda esse foco, eu estou falando e estou escutando, não tem ninguém aqui PhD não, estamos aprendendo todo mundo junto. Mas quando a gente muda esse foco, a nossa energia, ao invés de ficar gastando na reclamação, Deus é injusto, minha sogra, oh meu Deus do céu, por que ela apareceu na minha vida? Estou brincando, não, minha sogra. Tá? Ou esses outros, o meu patrão, para que gastar energia com essas questões? Gaste energia em bom. O que essa situação está tentando me ensinar? Aonde eu tenho que estar focando para eu aprender, porque quanto mais rápido eu aprender, mais rápido a situação se dissolve. Porque Deus não quer brincar com a gente de vai ficar sofrendo. Não, isso aí é aquele Deus que aprendemos no passado, mas aprendemos um outro Deus agora. É um pai que quer educar o filho. E quanto mais rápido a gente pega essa mensagem, mais rápido não há necessidade, né, daqueles sentimentos, daquelas dificuldades. Bom, então vamos lá. Como funciona a prece? Agora então nós vamos... Como é que isso acontece, né? Porque por enquanto a gente é uma coisa às vezes muito mística, né? Então, como é essa comunicação? Como isso acontece? Nós vamos ter 2 slides. Esse slide foi mais, né, assim, livro teórico. O segundo slide é um slide que até minha filha me ajudou. Seria interessante. Estava estudando ali com a filha do lado, que quem tem filho sabe que não tem aquele momento assim sempre especial, você está refletindo, zen, para estar estudando, né? Uma por cima da outra, e pega o livro e continua a ler, aí pede uma coisa, para. E ela do meu lado, desenhando, e eu escutando, não, tá tranquilo. Quando eu fui fazer, né, o segundo slide, eu, pai, por que você não coloca isso? Pai, por que você não coloca aquilo outro? Eu disse, não tá nada. Ela estava prestando atenção em tudo que a gente estava ali estudando. Então vamos lá. Visualizar todos os seres mergulhados no fluido universal. Tudo. Esse fluido universal. O fluido recebe, presta atenção, ó, da vontade. Agora vai começar a fazer sentido o que nós havíamos falado antes. Da vontade, uma impulsão, que é o veículo do pensamento. Então, olha só, imagine que está o pensamento, nós vamos colocar esse pensamento dentro de um veículo. Vamos botar dentro de um carro. O motor que vai estar dentro desse carro, qual que é? É a vontade. Agora, se a gente faz uma oração tão longa, como é que nós estamos concentrando essa vontade? Se a gente faz uma oração, às vezes na frente, que está ali, né, mostrando para todos, como é que está? Qual é a concentração, o foco que eu estou tendo nessa comunhão, nessa comunicação com Deus? Hein? O sentimento, se eu não tenho sentimento naquilo que eu estou pedindo, como é que esse pensamento vai ser levado até Deus? Porque é através da vontade é que esse pensamento vai estar chegando ao plano espiritual. Então agora começa a fazer mais sentido e que nós havíamos, né, visto, né, o que Jesus veio nos trazer. Quando a gente fizer uma oração, a vontade é o veículo que vai estar levando isso para frente, né? Vai estar levando o nosso pensamento até Deus. E tem uma coisa assim legal, que é instantâneo. Porque aqui é a velocidade que a gente conhece, né? A mais rápida é a velocidade, né, da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Que vamos supor, se a gente está aqui e Deus está ali na Lua, demora 1 minuto e pouco, quase 2 minutos, segundos. Mas se Deus está passeando lá do outro lado, na última galáxia, quanto tempo? Até ele escutar e voltar, já nem precisa mais, já falei, já estou na 3ª encarnação. Mas é instantâneo.
esse nosso pensamento se desloca no fluido cósmico universal, instantaneamente, na velocidade do pensamento. E ao todo ao universo. Então esse pensamento, quando temos um pensamento, temos essa vontade, esse pensamento ele é radiado a todo o universo. Olha, a gente não para às vezes para, né, às vezes, refletir no poder de uma oração. Então essa energia, né, da corrente depende da proporção, da força do pensamento e a força da vontade. Então agora a gente vai estar trazendo, certamente vocês vão entender muito mais no próximo slide. Então vamos supor que a gente tenha um balde. Mas esse balde é tão grande que a gente consegue colocar todo o universo dentro dele. Então tá, em todos os astros. Se a Bebé estivesse vendo, se ela ia reconhecer esse slide. E aí colocamos todos esses astros e depois nós vamos colocar, né, os seres encarnados. Vamos colocar os nossos irmãos, né, os desencarnados, né, que moram ali na espiritualidade. E depois nós vamos derramar nesse fluido cósmico universal em todo o universo. Então agora estamos todos conectados. Não tem nenhum espaço vazio. E essa comunicação, né, vai de encarnados para os desencarnados através do pensamento. De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. É o nosso telefone celular, né? A coisa que a gente fala, pô, mas como é que a gente pode, né, falar com alguém lá da China, do outro lado, em questões, frações de segundo, a gente pega o celular sem nada. E uma conexão, chega lá. Podemos estar fazendo essa associação aqui, essa nossa comunicação. Só que essa área de recepção é muito maior. Né? Chega só o universo. Bom, também vemos lá no Evangelho que se nós dividirmos, né, os males da nossa vida, de um lado, os males que a gente não consegue evitar. Faz parte da nossa programação para a nossa evolução. Do outro lado, os que a gente poderia ter evitado se tomássemos as decisões corretas. E ele coloca que a proporção é muito maior o que nós poderíamos ter evitado do que nós teríamos estar dentro da nossa programação de estar passando. Então, como um investidor, assim, bom, eu quero investir no melhor asset, no melhor que eu tenho, é investir em nós mesmos. Então, se a gente quer fazer um grande investidor, eu quero investir em nós mesmos, porque eu não gosto de sofrer, não. Então, eu vou estar investindo o quê? Na minha educação. Porque quanto mais eu dedico à minha educação moral, né, e também nossa educação, me ajuda, intelectual, né, eu vou estar evitando vários sofrimentos aqui. Vários. Então a importância, né, do nosso estudo. Dentro, né, um estudo moral. Ter essa força para tomar a decisão certa, e aí é onde vem a oração, para nos ajudar a tomar as decisões corretas, a estar entrando em contato com o plano espiritual, nos auxiliando. Que direção que eu temos que ir? E aí a gente vai reduzindo essa área aqui, ó, que isso aqui somos nós mesmos, isso aqui nós temos o controle. Isso aqui, esse lado aqui, temos controle. Então, como a oração pode estar nos ajudando a diminuir, né, esses nossos desafios aqui na Terra. E o outro lado, que nós não podemos evitar. Mas está tranquilo. A oração que nós vimos lá nos traz a coragem, né, nos auxilia, ter ali a paciência, a resignação para aquelas questões que a gente não consegue estar mudando.
Tem uma palestra do Alírio que é muito interessante, que ele veio, né, trazendo uma linha de raciocínio que eu gostaria de estar aqui, né, trazendo aqui também para todos. Que o nosso objetivo, né, aqui na Terra, o que é? É a felicidade. Vamos encontrar também lá no Livro dos Espíritos a felicidade. Sabemos que não podemos ter ainda a felicidade plena, mas podemos ter a melhor felicidade ou o maior grau da felicidade dentro das condições que nós temos hoje. Ele falou, e como é que a gente, né, consegue nessa felicidade? Aí vamos lá no mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, fazendo uma análise, né, mais profunda, amar a Deus acima de todas as coisas, quer dizer, a gente não consegue amar a Deus, porque nós temos ainda muito, não entendemos muito o que é Deus. Mas já entendemos muito a criação de Deus. E qual é a criação mais próxima de Deus para a gente? Nós mesmos. Então, dos dois lados, amar a nós mesmos. Aí o Alírio chega e fala assim, e o que era amar a nós mesmos? É assim, é olhar no espelho, né, dar um abraço de manhã, tá ótimo, é uma ação. É fazer isso, é fazer aquilo outro e tudo mais. E é verdade, tem vários componentes. E acima de tudo, o que é amar a nós mesmos? É executar as leis de Deus. Porque a gente executando as leis de Deus, nós estamos fazendo um futuro melhor para nós mesmos. Então, a importância daí. Bom, amar a mim mesmo é executar as leis de Deus. Que estão aonde? Vamos aprender lá também, na nossa consciência. Então, executar as coisas que estão dentro da nossa consciência. Às vezes esquecemos, então por isso a necessidade de ler o Evangelho, de estudar, estar convivendo na sociedade, porque essas leis vêm aparecendo, né? vêm desenvolvendo, né? Vamos lembrando dessas leis que estão na nossa consciência, e executando elas, estamos fazendo esse amor próprio, e aí plantando a felicidade. Então você vê uma linha de raciocínio, tranquilo, que foca a gente a estar executando, né, essas leis. Esse é o amor próprio. E, né, no capítulo seguinte, né, tem uma coletânea de orações lá no Evangelho, que dá assim uma orientação, um norte para a gente. Tem vários tipos, de várias situações diferentes, que aí podemos estar lendo, podemos estar refletindo, para estar nos educando, né, nas nossas orações, nessa nossa, né, comunicação com Deus, como o Leon Denis coloca, com essa entrevista com Deus. E nós temos 7 minutinhos ali, então queremos trazer 2 exemplos. Tem um exemplo muito lindo sobre a oração, que nós vamos deixar no livro, Os Domínios da Mediunidade. Está lá no capítulo 20. Na verdade, esse capítulo ele trata de 2 assuntos, mas nós vamos tratar mais sobre a questão ali da oração. E vamos tentar montar esse cenário juntos. Imagina, estamos, né, vamos estar falando dos encarnados e os desencarnados. Num quarto pequeno de uma casa, estava ali uma senhora de 70 anos, próximo ali, né, do desencarne. Ao lado dela estava a sua filha e a sua netinha. Do plano espiritual estava o Aulus, né, que é ali o educador, né, do plano espiritual. Estava o André Luiz, que é o nosso repórter, né, e estava também um desencarnado, que estava ali psicologicamente preso ali a essa senhora, que estava já a parte, né, ali do desencarne. E estava ali o André Luiz, estava o Aulus, né, ali conversando com o André Luiz, explicando a situação que estava acontecendo. Só um pouquinho sobre o desencarnado de situação. A mãe estava ali um pouquinho, né, estava deitada na cama, né, estava doente, estava ali já um pouco já meio que desacordada, com o pensamento muito longe. A filha, com vários problemas fora ali de casa,
mas naquele momento ela ali tentando deixar tudo de lá de fora, lá fora, e tentando ali estar dando um suporte ali. E nessa dinâmica, a criancinha, né, essa filhinha, olha para a mãe e fala: mãe, por que você está tão triste? A vovó já está até se recuperando, já deu sinais de recuperação. E aquela vozinha ali da criança já mudou um pouquinho ali, né, a filha. Aí a filha, naquele momento, decidiu fazer uma oração. Em paralelo, ali, Aulos pediu para parar ali a conversa com André Luiz, para que os dois viessem a observar o que ia acontecer naquele momento, onde ela ia entrar em oração. E ela, nesse momento, entrando em oração, manchas que estavam ali no corpo dela, pela tristeza delas, pelas dificuldades que estava tendo, né, no lado de fora, começou a dissipar, a sair daquelas manchas. Aquelas tristezas foram saindo. E uma luz dentro dela começou a acender. E quanto mais ela ali, ela fazia a oração sentida, aquela luz ia se expandindo. André Luiz nos conta, é como se entrasse num local escuro e acendesse a luz. E algo muito interessante aconteceu. Que espíritos que estavam ao redor daquele local vinham em direção dela como espíritos doentes procurando remédios. Então, uma oração sentida, tantos benefícios que trouxe tanto para ela, para a mãe, trouxe para espíritos desencarnados, que Aulos conta que, né, espíritos que ainda estão bem próximos aqui ainda da Terra, com a nossa mesma vibração, necessitam dessas orações, que para eles nos ajudam muito no processo de melhoria para eles. Então esses espíritos foram atraídos para se alimentar dessa oração. E aí, claro, teve todo um socorro. E claro que essa história se desenvolve também por outras questões, não vamos estar trazendo aqui, mas convido a todos a fazer, né, essa leitura. É muito linda essa leitura. E para finalizar, eu vou estar trazendo aqui uma oração, né, de Emmanuel, recitada ali pelo Chico Xavier, sobre a oração. E eu gostaria da ajuda do André, do nosso trabalhador aqui, que está aqui do lado, né, fazendo a tradução, para estar apertando aqui, né, no link e trazendo o áudio para a gente. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar atentando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes
sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros. Vamos estar fazendo essa oração então por 2 vezes. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. E aqui então, agradecemos a oportunidade de estar apresentando esse estudo, a casa, o carinho que todos vocês aqui nos receberam. Muito obrigado.